nerds, eu sou o Tio Shazam e vamos conhecer o Esquadrão Battlefield V, que foi o primeiro Super Sentai a ter um robô gigante, influenciado pelo Spider-Man Tokusatsu, e era para eles terem sido uma versão japonesa de Vingadores. Vamos conhecer melhor sobre essa história e outras curiosidades, mas antes eu vou pedir para você largar seu dedão heróico naquele like maneiro. E se curte esses personagens nostálgicos, mas o que? Ainda não é inscrito no canal? Está esperando o que, meu jovem gafanhoto? Inscreva-se! E para não perder as notificações dos próximos vídeos, badale o sininho! Agora vamos a Battlefield V! Quando representantes da Marvel foram ao Japão no intuito de popularizar os heróis americanos na cultura nipônica, eles fecharam com a Toei uma parceria de utilização mútua de personagens. E o primeiro herói escolhido para isso foi o Spider-Man, que transformaram em uma versão Tokusatsu, a qual você pode conferir a história e curiosidades sobre ele no vídeo especial no canal do Tio Shazam Nerd, onde saberá que ele conquistou o público graças ao Leopardon, o robô gigante dele, que mesmo tendo alguns problemas de bastidores, a produtora gostou tanto do resultado que ambicionou e resolveu adaptar não somente um herói, mas dessa vez um grupo deles, onde planejaram criar os Vingadores versão Tokusatsu, no qual cada herói selecionado representaria um país específico, só que esse foi o problema, pois planejaram modificar o Capitão América para Capitão Japão, já que a equipe tinha que ser liderada pelo representante do país, no óbvio objetivo de conquistar o público japonês. Porém, o contrato entre eles não permitia que se alterasse as características visuais dos personagens. Então a Toei simplesmente optou por cancelar o projeto dos Vingadores Tokusatsu e decidiram apostar na criação de um esquadrão colorido inspirados em Goranger e Jakar. Assim, a equipe de Battlefield V estreava nas telinhas nipônicas em 1979, com um visual próprio e usando a temática de cada personagem representando um país distinto. Lógico que o Japão teria seu representante como líder da equipe, porém não deram a ele o codinome de Capitão Japão, nomearam esse guerreiro de Battle Japan, utilizando um uniforme contendo as cores da bandeira nipônica, todo branco e cheio de detalhes vermelhos, e ele não teve como arma principal o escudo, mas sim uma lança. Contudo, apresentava-se fazendo uma dança inspirada nos movimentos de artes marciais. Este manto era de Tenmasao, que por conta de ser um especialista em artes marciais e ex-oficial do Ministério da Defesa do Japão, que tinha uma conduta honrosa e postura de liderança, fizeram dele a escolha perfeita para se tornar o líder do esquadrão, usando um uniforme que representa o próprio país. Japan. Já o guerreiro Battle France, que veste um uniforme todo branco mas com detalhes azuis, tem como arma principal um sabre de esgrima e ainda se apresenta executando uma dança flamenco, a qual curiosamente é típico da Espanha. É que realmente deveria ser muito estranho de ver ele dançando o tradicional cancan. E este manto é usado por Shida Kyosuke, um japonês vaidoso, elegante e por demais habilidoso, tanto seja com um sabre na técnica da esgrima, quanto com uma tesoura na arte de cortar o cabelo, as quais aperfeiçoou num longo tempo em que viveu na França. Por isso, na equipe ele representa o país, mesmo não sendo francês. Já o guerreiro Batoru Kenya, com o uniforme predominantemente preto e a máscara de felino, nos faz lembrar até um certo Vingador. A arma principal dele é um chicote. Já na apresentação faz uma dança inspirada nas tribos africanas. E este manto pertence a Akebono Shiro. Embora também fosse japonês, foi criado na África de forma selvagem, o que apurou muito os sentidos dele e ainda adquiriu a incrível habilidade de conseguir se comunicar com os animais, se tornando um defensor deles. E apesar do gosto bastante peculiar, garantiu lugar na equipe representando o Quênia. E o guerreiro Batoru Kosako representa a extinta União Soviética, com um uniforme de cor predominantemente laranja. Tem como arma principal Sai, e se apresenta logicamente fazendo a tradicional dança Kosako. O primeiro a vestir esse manto foi Shiraishi Kensaku, um japonês que se tornou órfão ainda na infância, sendo então criado com outras crianças por um padre, a qual infelizmente ele presenciou ser executado por gangsters. Apesar desse passado cruel, a essência dele permaneceu inalterada, pois costumava agir mais pelo coração do que pela razão. Porém, essa característica acabou culminando em uma grave consequência para ele, já que em um episódio marcante, simplesmente decidiu sair sem um traje de combate,
sendo um enorme erro. Que mancada! Grande, enorme! Pois caiu na emboscada feita pelos vilões e, para salvar a vida de uma pequena órfã, não hesitou em se sacrificar, sendo então brutalmente metralhado pelos inimigos. Uma morte inesperada dentro da série que abalou por demais a todos. Só que um velho companheiro que não se deixava paralisar pela emoção resolveu pegar para si o manto que era do amigo. Então Makoto Jin jurou se vingar, assumindo o legado de luta pela paz, se tornando o segundo Batoru Kosaku. Apesar de ambos terem treinado juntos no passado, Jin costumava agir de forma oposta, já que era bastante reservado, preferindo na maioria das vezes atuar sozinho, beirando até a arrogância, algo que foi aprendendo a mudar com o desenrolar da série. E era irônico esse personagem que se vestia igual um cowboy americano assumir o manto que carrega a bandeira da União Soviética. USSR. Em falar em Estados Unidos, a Miss América é a quinta integrante da equipe, sendo a representante feminina do grupo, que inclusive tem um uniforme diferente dos demais, já que usa um colã cor-de-rosa com as pernas expostas, lembrando bastante uma certa Vingadora, que também possui Miss no nome. Terá sido apenas uma coincidência? Coincidência? Acho que não! Ela utiliza adagas como armas principais e na apresentação costuma fazer uma dança vibrante no estilo das discotecas. A primeira a vestir esse manto foi Diane Martin, uma agente especial americana que viajou ao Japão acompanhada do pai. Porém, por conta dele ter sido assassinado, a motivou ainda mais a ingressar na equipe. E por ser a única natural dos Estados Unidos, pôde no grupo justamente representar o próprio país. USA. Curiosamente, a atriz que interpretava era realmente americana, sendo filha de militar, chegou a viver um período no Japão e fez parte do elenco mesmo tendo dificuldades em falar japonês. Contudo, na metade da série, antes mesmo da morte do primeiro Kosaku, ela ficou incapacitada de lutar, sendo esta uma justificativa para a decisão de retornar aos Estados Unidos. Mas antes de se despedir da equipe, ela passou o manto e o legado para a amiga Maria Nagisa, uma japonesa que foi treinada para se tornar uma agente especial pelo próprio pai de Diane, e assim usou com méritos o manto que representava o país da amiga. O esquadrão ainda contava com o apoio fundamental de Keiko Tomoko, duas assistentes que estavam sempre prontas a ajudá-los, enquanto o pássaro robô Miyaki, embora tivesse sido criado para orientá-los, fazia mais era os tirar do sério, os provocando sempre que possível, sendo inclusive em alguns momentos o alívio cômico da série. Porém, no final da mesma mostrou do que é capaz, já que sozinho congelou um monstro que atacava a base. Também puderas, ele foi criado, assim como outros equipamentos, pelo genial General Tetsuzan Kurama, que comandava todos combinando a disciplina rígida de um verdadeiro samurai com o desenvolvimento das mais avançadas tecnologias, dos quais eu destaco o Comando Bato, um bastão que é a arma padrão deles, que tem a capacidade de se transformar na arma individual do respectivo usuário, ou podem combinar os 5 para executar o golpe. O ataque combinado finalizador da equipe, que tem o poder de destruir o inimigo, seja se transformando em um canhão, o qual dispara 2 mísseis que explodem o inimigo, ou os une para voar como uma shuriken e acertar o adversário para os terminar. Hasta la vista, baby. Outro equipamento padrão individual é o bracelete multifuncional, que além de ser usado como comunicador, também é um dispositivo de transformação, pois nos momentos de precisão, libera instantaneamente o traje armazenado no interior dele, que se ajusta quase que automaticamente ao corpo. Isso não é magia, e sim tecnologia. E esse conceito foi claramente herdado da série do Spider-Man versão Tokusatsu, onde o lançador de teias dele também era um dispositivo multifuncional, o qual liberava o traje protetor que de forma instantânea e automática se vestia ao herói. E essa ideia de bracelete para se transformar se tornou um padrão presente nas séries dos Super Sentais, sendo conhecido hoje como morfadores. Hora de morfar! O Super Robô Leopardon foi outro elemento tirado da série Tokusatsu do Homem-Aranha, pois graças ao sucesso que ele obteve, resolveram criar o Batoru Fever Robô, que surgiu com a icônica aparência de samurai, fazendo história sendo o primeiro mecha da franquia, e revolucionou o gênero, que consolidou a tradição de ter um robô gigante entre os heróis coloridos. A única coisa que, na minha humilde opinião, sempre achei estranho nesse gigante de aço era por onde os heróis entravam, uma parte, digamos, bem inusitada, mas acho melhor não entrarmos nesse assunto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. As cenas de luta do robô em Battle Fever eram bastante intensas, com os duelos bem coreografados,
inclusive quando o monstro e o mecha dividiam o mesmo enquadramento, o que tornava as cenas de ação vibrantes. E esse robozão ainda tinha um arsenal de armas muito variadíssimo, o qual usava sem restrição, porém vou destacar aqui apenas as espadas. Das pernas ele sacava as kunais dupla, a qual ele podia executar o golpe finalizador. Técnica essa bastante semelhante à executada para finalizar os inimigos pelo Leopardon, sendo claro que este é outro elemento que usaram como base para esse samurai robótico, que ainda possui outra espada como principal, a Katana Denkoken, a qual ele aplica o poderoso golpe uma técnica bastante poderosa, a qual energiza a espada para então aplicar o golpe fatal no adversário, sendo este outro elemento que se tornou uma referência para os demais mecha dos Super Sentais, que se utilizam de golpes bastante semelhantes. Porém, diferente era o fato de não existir os veículos que se uniam para formar um super robô gigante, e nem mesmo a espaçonave que se transformava em um. Pois o robô de Battlefield chegava dentro de uma nave, a Battleshock, a qual se abria para ele sair já pronto para a guerra. E essa fortaleza voadora era por demais resistente e repleta de diversos tipos de armamentos. Também era responsável por fornecer as armas extras para esse robozão, que só foram encarar a primeira batalha no 5º episódio da série, e quando não estão em ação ficam abrigados na grande base secreta, uma gigantesca estrutura submarina que fica oculta nas profundezas do mar, cujo acesso era conhecido apenas pelos integrantes da equipe. E toda essa preocupação se justificava, pois foram criados para combater a terrível sociedade secreta Egos, uma verdadeira seita satânica espalhada por diversos países, com o objetivo sombrio de promover o terror, mergulhando o mundo no caos, sendo eles os responsáveis por trás das guerras da humanidade, e não tinham receio algum de eliminar quem interferisse nos planos deles, inclusive matando autoridades, dentre eles o pai de Diane. A maldade deles não tinha limites, pregavam o terror na população, ameaçando a paz de todos, inclusive de crianças, tudo para conseguir os malignos objetivos, e aqueles que eram corrompidos por eles, geralmente surgia um X vermelho na testa, marca de que estavam sob o domínio de Egos. E essa maligna organização era composta pelos Cutmans, os seres misteriosos que surgiam das sombras e tinham a função de soldados, lutando com espadas e até metralhadoras. Eram liderados pelo comandante Hedda, uma espécie de sumo sacerdote que por volta da metade da série ganhou o apoio da discípula Salomé, uma mulher muito forte, poderosa e boa de briga, que tinha como arma um espelho. Mas não se engane, meu jovem gafanhoto, pois esse artefato era capaz de disparar raios solares e também atacar os adversários com força bruta. Ela já chegou assumindo a responsabilidade de liderar a tropa na linha de frente, inclusive junto com os monstros de Egos. Seres criados pelo líder através da máquina coração de fazer monstros da Egos, uma cápsula com formato de coração gigante capaz de transformar objetos, animais ou mesmo seres humanos em monstros malignos. E a partir do 5º episódio, essas criaturas ganharam a versão gigante, chamada pelo original de Irmão Mais Novo, a qual eram invocados antes do irmão mais velho ser destruído, só para dificultar em dose dupla a vida dos heróis. E esses brothers eram idênticos um ao outro, porém o gigante tinha sempre um cristal preso ao corpo, lembrando do cristal pentagonal de pura energia, a qual provavelmente era a fonte de poder do líder absoluto da organização, o enigmático Satan Egos, uma entidade demoníaca de origem misteriosa, responsável por criar os monstros, a qual os chamavam de filhos. Esse ser era cultuado pelo resto da organização como se fosse uma divindade, porém jamais revelou a verdadeira aparência, estando sempre envolto em um manto e capuz negro, ficando a série inteira imóvel na frente do cristal até o desfecho final. E a reta decisiva da série foi recheada de ação, com direito a um duelo entre o General Kurama e o Comandante Hedda, que apesar de todos os recursos desse vilão, Tetsuzan mostrou por que é o comandante dos Battlefield, matando esse terrível adversário, que foi ressuscitado por Egos, sendo transformado em um monstro, porém foi novamente derrotado, só que agora destruído de vez.
Então os heróis finalmente encontraram a base de Egos e partiram para a batalha final, mas foram atacados pela Cápsula Coração, que os suga para o interior da mesma com a pretensão de transformá-los em monstros. Mas antes que o pior acontecesse, eles conseguiram destruí-la. Então Satan Egos abandona a base, a destruindo, inclusive matando Salomé. Só que o Supremo Líder assumiu a forma de gigante, mostrando todo o poder que tem, e para piorar a situação dos heróis, sendo invulnerável aos ataques, até que conseguiram exorcizar esse ser maligno, cravando a espada nele, o fazendo sangrar. Você sangra. E este foi o fim desse reino de terror, e os heróis enfim puderam vislumbrar um futuro de paz, que no fundo é isso que realmente todos nós desejamos, paz para o mundo. Infelizmente esse esquadrão não teve entre eles um que representasse o Brasil. Aqui é o Brasil. E também não foram exibidos nas telinhas ou telonas tupiniquins. Esses heróis, além da famosa série, tiveram sim um filme para chamar de seu, mas que na verdade foi apenas o 5º episódio adaptado para a versão cinematográfica. Apesar de tudo, a série de Battlefield D se tornou um marco para o mundo do Tokusatsu, por trazer o mecha a qual pilotavam para encarar os monstros gigantes, sendo então reconhecidos como a primeira produção Super Sentai. Só que isso acabou gerando uma certa confusão, pois as séries anteriores de Gorenji e Jakar, por não possuírem um mecha, foram deixadas de fora da categoria e reconhecidas apenas como produções Sentai. Entretanto, na comemoração dos 20 anos da franquia, tornaram ambos os termos genéricos, e assim Battlefield D oficialmente passou a ser considerado o 3º esquadrão da história, porém mantendo o pioneirismo de ter um robô gigante, que ainda se tornou um verdadeiro símbolo das séries Tokusatsu dos heróis coloridos, que seguem fazendo sucesso até os dias de hoje. E se você curte conhecer a história e curiosidade desses e de outros nostálgicos personagens, acompanhe o canal e até o próximo vídeo. Shazam!